Sabia que o autoconhecimento é um dos primeiros passos rumo à sua qualidade de vida? Conheça mais um pouquinho no vídeo. Olá, abençoados, tudo bem? Eu sou a Priscila FS Holística, terapeuta holística, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre autoconhecimento. Aí você me pergunta, né? Nossa, Pri, mas o que isso tem a ver com físico emocional? Tem muito a ver. Você sabe por quê? Porque se você não se conhece, como você vai conseguir identificar uma dor diferente no seu corpo? Como você vai conseguir identificar um sentimento diferente? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o autoconhecimento. Ele é um dos primeiros passos para a sua qualidade de vida. Como eu falei, se você consegue se conhecer, se você se autoconhece, então você consegue perceber as coisas diferentes que acontecem. Por exemplo, se você sabe que em um determinado período, por exemplo, vou colocar um exemplo das mulheres, tá? No ciclo, antes do ciclo menstrual, no nosso período de TPM, a gente passa por várias oscilações que eu vou trazer um pouquinho na live da semana que vem. E nessas oscilações, a gente tem oscilações hormonais, tem as oscilações de dor, que dói cabeça, dói uma coisa, dói outra. Ok, se você é uma mulher que você consegue se conhecer, o que vai acontecer? Você acaba percebendo alterações, tanto no seu ciclo, quanto alterações de dores. E aí você consegue trazer um pouquinho do que aconteceu na sua rotina, antes do seu ciclo. Por exemplo, como eu tinha falado, eu acho que em algum outro vídeo, quando eu fazia academia, era raro o mês que eu sentia muitas dores. Porque o meu corpo ele já estava tão acostumado com a liberação de alguns dos hormônios, tal, que o exercício físico, né, ele faz a liberação de vários tipos de hormônio, tipo o hormônio da felicidade, a adrenalina também, mas não é uma quantidade muito grande, né, depende do exercício que você faz, e isso acabava regulando o meu organismo, então as dores não eram muitas. Mas mesmo assim, como eu já me conhecia, eu já sabia, talvez eu tenha enxaqueca. Então, o que eu fazia? Eu já tenho um blend, que aí ele já tem todos os óleos essenciais que eu sei que eu preciso naquele período. Se eu sei que eu vou ficar um pouquinho mais triste, se eu sei que eu vou sentir dor, se eu sei que vão acontecer essas coisas, então eu já tenho um blend meu preparadinho. Então, essa parte do autoconhecer. Se eu sei que naquele período acontecem tais coisas, então vou me preparar para aquele período. É isso que acontece muito vou fugir um pouquinho da parte de física e tal, quando a gente quando a gente vê previsões, essas coisas. O que acontece? A gente se previne aquilo que vai acontecer, tá? Então, esse autoconhecimento seria mais ou menos para isso. Dá um outro exemplo que aconteceu comigo essa semana. Em 2 momentos, essa semana, eu peguei peso. Então, o que aconteceu? Como o meu corpo não está acostumado a pegar essa quantidade de peso, eu senti dores nas costas.
ok, foi uma dor aguda. Por quê? Porque ela foi por uma situação, por situações específicas, e eu sabia o porquê aquilo estava ocorrendo. Mas caso eu tivesse percebido que essa minha dor nas costas, ela fosse mais prolongada, aí sim eu saberia que tem alguma coisa errada aí, tá? Então o autoconhecimento, ele também serve nesse campo das dores, tá? Mas vamos para pensar um pouquinho mais no autoconhecimento sem ser só nesse campo das dores, no autoconhecimento em si, porque quando você se autoconhece, você acaba percebendo o que é o melhor para você naquele momento. E isso é uma coisa que você tem que ter muito em mente. Ou seja, mesmo que você tome alguma decisão que pareça que não é muito boa, é o melhor para você naquele momento. Por isso, dar sempre o seu melhor, meio redundante, mas é a melhor alternativa. Porque você sabe que você tá dando o seu melhor. No autoconhecimento básico, sabe? Aquelas coisas de o que eu gosto, o que eu não gosto, por que eu gosto, por que eu não gosto, por que que isso não me faz bem. Você começa a perceber também coisas, as suas atitudes perante as atitudes dos outros. Por exemplo, se é uma pessoa que ela não gosta de críticas, se essa pessoa ela começa a perceber, poxa, toda vez que alguém embate, toda vez que alguém fala alguma coisa, isso não me faz bem. Aí a pessoa começa a pensar um pouco, nossa, mas por quê? Se essa pessoa ela sente que isso realmente é um problema, caramba, o que está acontecendo comigo que eu tenho essas atitudes tão instintivas, tão viscerais quando me trazem alguma crítica? Então, essa pessoa, ela procura por si, né? Primeiro, por que eu falo primeiro por si? Porque geralmente a gente acaba tentando muito por si mesmo. Aí ela fala assim, poxa, eu não tô conseguindo entender o porquê. Vou lá começar a fazer uma terapia. Vou dar o exemplo do Harmonizando-se. No Harmonizando-se, como eu falei, a gente tem a primeira sessão assim, a de acolhimento, né, que é a consulta, que eu vou entender qual é o seu problema, o porquê que você está procurando a terapia. E na primeira consulta mesmo, eu faço as medições e tal. Aí conforme a gente vai conversando, às vezes o não aceitar a crítica, ela pode ser o desalinhamento até de algum chakra, até o do seu chakra frontal, que tá fazendo ali você pensar em coisas que você não deveria pensar. Isso impacta no seu chakra cardíaco, que faz você sentir coisas que não era para você sentir, e por aí vai. Então, tem o terapeuta que vai te ajudar nesse processo de entender o porquê está acontecendo aquilo com você, porque você age daquela maneira, naquela situação. Mas você pode começar sozinho mesmo a pensar as coisas por você. Que tem uma coisa também que acontece muitas vezes, a gente faz as coisas porque o outro gosta que sejam feitas daquela forma, sendo que pra gente não é verdadeiro, sabe? Pra gente mesmo, lá no inconsciente, fica aquela coisa assim,
Mas por que eu tô fazendo desse jeito? Quando você se conhece, você começa a perceber, não, eu faço tal coisa porque faz bem para tal pessoa. Mas isso não faz bem para mim. Se não faz bem para mim, o que a gente vai fazer? Sentar com aquela pessoa e conversar, né? Porque quando se trata de relacionamentos, o ideal é conversar com a outra pessoa. Mas se não tem conversa, então depende muito. Às vezes é algo de trabalho. Às vezes você é obrigada a fazer algo que para você não é verdadeiro. Nesse caso, o que a gente tem que fazer? Ou você procura se capacitar para sair daquela função e ir para uma superior. Se na sua empresa eles têm isso de plano de carreira. Caso não tenha, o que você pode fazer é procurar algo que te faça se sentir um pouco melhor, tá? Porque não adianta você tentar ficar nesse embate de querer fazer algo que para você não é verdadeiro, que não está na sua essência, que não está em você. Porque você vai acabar adoecendo, tá? Como eu falei para vocês no vídeo anterior, eu vou colocar o link em algum lugar por aqui, quando acontece algo com a gente sente aquele algo para o nosso cérebro perceber o que está acontecendo e aí a gente tem a resposta. Se você fica só naquele lugar de ficar fazendo algo que não te agrada, você só vai liberando cortisol, adrenalina. E o que acontece quando o seu corpo ele tem descargas muito grandes desses hormônios, principalmente o cortisol? Os seus neurônios começam a morrer, suas células começam a morrer, tá? Porque elas percebem que, assim, você tá ali na luta. Então elas vão deixando de produzir mais células para poder te manter vivo naquela luta, entendeu? Então, voltando para o autoconhecimento, você pode começar com coisas simples, tá? Aquela parte do que eu gosto, o que eu não gosto, o que faz bem, o que não faz bem, o que eu quero. Uma coisa que eu assim percebi que é muito bom para você iniciar nessa parte do autoconhecimento é você anotar. Se você quiser anotar digitalmente, se você for igual eu que tem um monte de caderno, tá sempre anotando alguma coisa, você faz o quê? Você tenta ter uma visão geral de tudo que tá acontecendo na sua vida, tá? Lá, trabalho, como que tá meu trabalho? Mas seja extremamente sincera. Por quê? Porque outra pessoa não vai ver, é você com você. Você tá falando assim, olha, a gente está neste lugar, meu trabalho não está bacana, o que eu posso fazer para melhorar? Mas primeiro você tem que colocar todos os tópicos sobre o seu trabalho, tá? Isso, quando você tem uma visão geral da sua vida, você começa a perceber o que ali você pode mudar, o que te faz bem, o que não te faz bem. Mas eu dou a dica de vocês começarem pelo simples mesmo. Aí depois que vocês tiverem feito esse simples, ou pelo menos já ter uma noção maior desse simples, vocês passarem para esse outro passo que é tentar ter a visão geral da sua vida. O simples,
é a parte do eu gosto que eu não gosto. Por exemplo, chocolate. Eu gosto bastante de doce, né? Então, vamos lá. Eu gosto muito do chocolate meio amargo. Muito, aquele de 70, mínimo assim, 70% cacau, sabe? Eu gosto bastante. Mas eu sei que aquilo é o meu gosto, eu gosto. Só que outro dia eu vi um outro tipo de chocolate. Que é um chocolate branco com biscoitinho dentro. Eu olhei assim, ai, chocolate branco. Ah, tá em conta, eu vou comprar, né? Fui, comprei, nossa, amei. E eu gosto de chocolate meio amargo, mas eu não deixei de experimentar outro. Então tem muito disso, das vezes, você fala assim, eu gosto de uma coisa desse jeito. Aquela história lá do Gabriel, eu nasci assim, eu cresci assim, Gabriel, né? E você não se permite conhecer as outras coisas. Então, você começando com o básico do autoconhecimento, que é as coisas que estão fora, para depois você passar a entender as coisas que estão dentro, então você passa a se permitir mais também. Por exemplo, como eu falei, eu gosto de chocolate meio amargo, mas eu não vou deixar de comer um chocolate ao leite, não vou deixar de comer um chocolate branco se eu quiser, entendeu? Se eu quiser, não é se o outro quiser. Então, é nessas pequenas coisas, nessas coisas simples. Eu dei o exemplo de comida, mas pode ser uma viagem, pode ser um passeio. Às vezes você não gosta de ir em parque, não gosta de jeito nenhum de ir em parque. Eu conheço pessoas assim. Mas aí, o seu filho gosta de brincar no parque, o seu marido gosta de ir no parque, ficar lá deitado, olhando o lago, olhando os bichos, as árvores. Então, o que você pode fazer? Você não gosta, mas você pode ter aquelas exceções, né? Mas você sabe que você não gosta. Beleza, eu não gosto. Então, o que você pode fazer? Em vez de todo final de semana vocês irem pro parque, você fazer algo que você não gosta, que não faz bem para você, você começa a variar os passeios. Você vai e conversa, fala, ó, eu não gosto muito de ir no parque, vamos num shopping, vamos, sei lá, em uma feira de artesanato. Você começa a variar, porque você percebeu que aquilo você não gosta. E você se abre também para outras coisas. Às vezes eu falei uma vez num vídeo de um filme que eu vi, Noiva em Fuga, né? Por exemplo, se você perguntasse para ela, qual o seu ovo preferido? Aí ela fala, se ela estava noiva de um cara que gostava de ovo pochê, ela falava que era ovo pochê. Se ela estava noiva de um cara que gostava de ovo cozido, era ovo cozido. Ela não sabia o que realmente ela gostava. E ela só fazia pro outro. E isso daí causa uma infelicidade tremenda, tanto que ela só fugia dos casamentos, porque ela não tinha noção da própria essência, ela não sabia quem realmente ela era, do que ela realmente gostava. Então, por isso que eu falo, ver nesse autoconhecimento, primeiro essas pequenas coisas do gosto, do não gosto, do me sinto bem, do não me sinto bem. E aí você pode passar para mais uma parte, a parte das dores. Toda vez que eu pego peso, eu tenho dor nas costas. Ok, então é por causa do peso. Tenho uma dor nas costas há 15 dias. Meio estranho, né? Será que não foi desencadeado aí algum sentimento, alguma emoção que acabou você fazendo sentir aquela dor nas costas, sendo que você não pegou peso nenhum nesse período? Então, o autoconhecimento, ele vai te ajudar
muito, muito em muitas áreas da sua vida. Volta aquela frase, né, do que tem lá na entrada do templo de Apolo em Delfos, que eu gosto muito, muito, muito. Conhece-te a ti mesmo. Outra coisa, perceba os seus defeitos também, perceba o que você não faz bem, se você quer aprimorar aquilo ou não. Porque conforme você vai percebendo o que você gosta, o que você não gosta, você vai descobrindo seus defeitos, suas qualidades. Então você vai se aprimorando. Porque assim, ninguém é perfeito, todo mundo tem constante evolução, constante aprimoramento, tá bom? Mas eu achei muito importante trazer essa parte do autoconhecimento antes de continuar a sequência dos vídeos sobre físico e emocional. Porque se você não entende que aquela dor não é normal, que se você entende que sentir dor não é normal, se você pega aquilo como eu sinto dor há sei lá quantos anos, entendeu? Se você percebe, poxa, por que eu sinto essa dor? Se eu não fiz nenhum esforço, se não andei tanto, se porque tem algo a mais. Primeiro você procura o seu médico regular, faz os exames que precisam ser feitos. Caso tenha algum tratamento que foi passado e você queira complementar, com as práticas integrativas a gente consegue complementar, te ajudar a diminuir essa dor, a te dar um alívio, trazendo uma maior qualidade de vida para você. Ou caso você tenha ido no médico, ele não encontrou nada, tá? Então vamos ver as outras, com a terapia holística, você consegue ver as outras áreas da sua vida. Porque às vezes é uma dor somente emocional, às vezes é uma dor espiritual, às vezes são N tipos de dores, tá bom? Então agora sim, por hoje é só. Gratidão por estar novamente com você. E não esquece de curtir o vídeo. Se você não me segue, me seguir, porque vai ter mais vídeos sobre saúde física e emocional. Tem uma playlist que eu falo sobre alguns termos que muitos terapeutas holísticos usam e tem muita gente que não entende muito o que é. Além das lives também, por enquanto, as gravações das lives que eu faço em uma outra rede social, que eu coloco sempre na última sexta-feira do mês, ou no último final de semana, depende muito como vão estar meus equipamentos tecnológicos. Mas enfim, gratidão e curta, se inscreva, compartilha também para as pessoas, porque quando a gente compartilha conhecimento, a gente vai criando uma cadeia ainda maior de pessoas com mais consciência sobre as coisas. Eu acho que é isso. Beijos de luz perfumada e até a próxima semana. Semana que vem tem live lá na minha rede social, tá bom? Beijos.